O altar está pequeno. Vamos ter que apertar aqui. Aqui, ó. Aqui, vem mais para cá, Dá. Hoje eu acordei com uma vontade enorme de dizer o quanto você é importante pra mim, mãe. Nunca alguém me olhou assim com tanta emoção. Quando eu ouço a sua voz, escuto a mesma canção que você cantava quando eu chorava sem querer dormir. E com lágrimas você orava por mim. Palavras de amor, palavras de paz, são momentos que eu não esquecerei jamais, jamais. Mãe, eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha. Quero dedicar este momento ao Senhor e pedir daquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha mãe. Eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha. Quero dedicar neste momento ao Senhor e pedir daquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha mãe. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Abra os braços e sorria. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Todo dia é seu dia. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Abra os braços e sorria. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Todo dia é seu dia. Mãe, eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha. Quero dedicar este momento ao Senhor e pedir daquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja
Muito bom, muito bom. Agora eu quero chamar as mães. Venham até aqui para que eu dê essa bênção. Nós precisamos sempre da força do Senhor, de mais poder para caminhar, que Ele nos sustente a cada dia. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela constrói e a tola destrói. Essa passagem bíblica é uma passagem que deixa bem claro que a mulher tem o poder de definir o rumo da família. A mulher tem o poder de definir, ela pode tanto construir como ela pode destruir. A Bíblia não diz que o homem tem esse poder, apesar dele ter sido colocado por Deus como cabeça, como sacerdote, como autoridade máxima na família. Às vezes um homem insensato, ele não vai conseguir desestabilizar uma família como uma mulher insensata consegue desestabilizar uma família. Todo mundo numa casa pode ser insensato, agir de forma tola, mas se a mulher daquela família decidir ser a coluna e construir um alicerce espiritual forte, não tem inferno e nem insensatez capaz de derrubar essa família. Não são capazes. O inferno não é, atitudes insensatas não são capazes de derrubar essa família. Ainda que alguém da família, um filho, até mesmo o marido, tome um rumo estúpido, ainda assim aquela família estará segura. Porque tem uma mulher firme. Você sabe por que a sociedade tem se perdido tanto, está tão frágil? Foi porque a mulher, ela abandonou esse papel. A maioria não atua como a Bíblia manda que atue. E é por isso que você vê as pessoas sem direção, os jovens sem direção, as famílias diluídas, se desmanchando a cada dia. É porque falta essa figura que foi levantada com esse propósito, que é a mulher. Eu não estou falando nada que eu não possa provar. Isso é bíblico, você encontra isso do começo ao fim. Uma mulher temente a Deus. Tanto que Provérbios 31 fala disso. É como se, quando você lê Provérbios 31, você tem a sensação que só cabe à mulher, mas para você ver a importância do papel da mulher na família. Se você for uma pessoa com alicerce firme, temente a Deus e decidir lutar, nada, isso eu posso te garantir, nada, absolutamente nada, vai desfazer com a sua família. O problema é que, com o tempo, a mulher não quis mais atuar como aquela estrutura. Ela acha que ela não tem mais que passar por isso, ou passar por aquilo. Mas a questão não é o passar ou não passar. A questão é o resultado final dessas escolhas em lutar
por aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu uma família, então cabe a você lutar por essa família. Lutar para que seus filhos tenham um futuro abençoado. E como é que nossos filhos vão ter esse futuro abençoado? Através dos exemplos, das escolhas que nós estamos fazendo hoje. Através dos direcionamentos que estamos dando. E se você for uma pessoa tola, você vai ensiná-los com exemplos tolos, e o direcionamento que eles vão receber é sempre mais insensatez aqui, insensatez ali. É onde vem mais uma nova geração insegura, perdida, com valores muito, muito baixos. Muito baixos. Eu acredito que nós nunca em toda a história vivemos um tempo onde os valores estivessem tão baixos como nós vivemos agora. Os valores estão baixíssimos. O que as pessoas dão valor são coisas que a palavra de Deus não vê como sentido nenhum e não elege como algo importante. A Bíblia diz aqui no Salmo 103, 1-6, bendigo minha alma, ou bendize na Almeida, ó minha alma. Bendize, ó Senhor, a minha alma. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. E Paulo ainda disse que tudo que fizermos, que seja para a glória de Deus. Quer comamos ou bebamos, seja lá o que você fizer, seja uma coisa simples. Você vê que ele disse uma coisa simples, apresentou algo do cotidiano, mas que seja para a glória de Deus, que tudo seja feito para a glória de Deus. Bendiga o Senhor a minha alma e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Nós não podemos esquecer tudo que Deus tem feito por nós, o quanto já caminhamos, o que Deus tem feito por nós, porque se você não sabe, fique sabendo. Ingratidão é uma forma de injustiça. Principalmente, se é uma forma de injustiça com as pessoas, principalmente com Deus. Então, bendiga o Senhor a minha alma e bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma e não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens, tudo vem de Deus, ó. A sua existência, Ele enche de bens a sua existência. Pode ver que eu sempre oro para que Deus abençoe a existência das pessoas. Porque é bíblico, Ele enche de bens a sua existência, durante toda a sua existência, a sua vida. Se você viver 70, 80, 90, 100 anos, Ele vai encher de bens. E de modo que a sua juventude se renova como a águia. E isso nós gostamos. E essa juventude, ela acontece através do Espírito. Porque você pode correr para se manter jovem. Se o seu espírito for um espírito velho, contaminado, você vai se deteriorando a cada dia. Eu ainda contei esses dias no programa, do caso de 2 pastores. Um deles, inclusive, foi meu pastor. O outro não chegou a pastorear ele na minha época. Eles tinham diferença de mais ou menos 20 anos de idade. Um tinha 64 ou 6, não sei, e o outro 86. E quando o mais jovem decidiu que ele não queria mais atuar, ele queria falar com o pastor presidente e se aposentar, as pessoas diziam que a própria filha, o genro, que a mãe tinha dito, não faça isso, porque Deus vai te renovar.
É atuando que você vai ter vida. E ele, por fim, não quis. Resumindo, ele tinha um lugar de honra, uma cadeira de honra no altar, mas eu me lembro quando eu via ele entrar, não era muito longo a entrada, a distância não era grande da porta para o altar, mas ele levava muito tempo para chegar lá, passinhos pequenos, porque ele foi ficando enfermo, começou a sofrer com Alzheimer. O outro, com 86, você não dizia, ele ainda ajudava nas construções, ele atuava, ele pastoreava. Ele tinha uma energia, uma saúde, não tinha nada, coisas inerentes à saúde. Uma pessoa de quase 90 anos, naturalmente, tem alguma coisa, mas ele tinha uma força. Ele tinha uma alegria, um vigor, uma lucidez. Então ali a gente, qualquer um podia ver que realmente o Senhor renova aquele que permanece nele, bendizendo o nome dele, rendendo graças a ele, servindo a ele. De sorte, enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O outro que parou, porque achava que não tinha mais estrutura, isso, aquilo, quando ele não confiou em Deus e se entregou às emoções, aos sentimentos do momento, aí sim, ele foi se adoentando, desaparecendo, e já não tinha lucidez, não tinha força, não tinha nada. E nem era tão velho para tudo aquilo. O outro que permaneceu confiando no Senhor e com seu alicerce cada vez mais forte, estava lá cheio de vida. Ele enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Quando você não para, não desiste, continua lutando pela sua vida, pela sua família, e lutando, sendo aquela coluna. Ele vai te renovando, ele vai te justificando, ele vai te dando estrutura, ele te sustenta. É uma coisa que não tem como, tem que viver. Você vê Deus te sustentando. Você sabe que você não tem condições para aquilo, às vezes você não tem nem aquela energia toda, você não tem tudo aquilo, e você faz coisas que você fala, é Deus que está me dando essa graça para vencer isso, para aguentar isso, para perdoar isso, para superar isso, sabe? Deus Ele te dá graça para você ficar num casamento difícil, Ele te dá graça para perdoar, Ele te dá graça para deixar o passado, Ele te sustenta em meio à dor, Ele te dá graça para equilibrar a casa toda, para acudir um e outro e estruturar, Ele te dá graça para direcionar, Ele te dá. Porque às vezes você não vê as pessoas dizendo assim, às vezes tem mulher que diz, a sobrecarga é muito grande, mas se você estiver confiando em Deus, Ele te dá graça, porque Deus não nos dá nada além do que possamos suportar, e quando Ele nos coloca numa determinada posição, Ele nos dá condições para atuar lá. Então se Ele te deu uma família, Ele te deu também a graça, que é o favor, a unção, o poder para conduzir essa família, para manter essa família com os problemas que essa família tem, com as desavenças, com as dificuldades, com as batalhas, com toda a luta que vem junto. Ele te dá graça. Ele te dá graça para criar aquele filho difícil, e amanhã esse filho se torna uma grande alegria para você, para ficar num casamento difícil e ele não ser um problema na sua vida, muito pelo contrário, se torna uma coisa normal, que talvez uma outra pessoa sem a graça do Senhor não suportaria, e você passa por aquilo com naturalidade. Aquilo não tem poder de te entristecer, de te roubar, de te desestabilizar, é Deus. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos.
Ele sempre vai fazer justiça, ele sempre vai defender aquele que está sob opressão. Ele sempre vai renovar as forças daquele que decidiu depender dele. Então, se Deus deu a mulher, e se todas as mulheres cristãs estivessem se comportando como a Bíblia manda, nós estaríamos fazendo uma diferença muito maior na sociedade em que estamos. Porque lá no seu trabalho precisa de uma mulher forte. Lá na sua vizinhança também precisa. Seus filhos precisam ser criados por uma mulher forte. E a mulher forte, quem é a mulher forte? Aquela que é dirigida pelo Espírito de Deus. É aquela que é guiada. Então, não é aquela que mede força com um e com o outro. Não, é aquela que se deixa levar pelo Espírito de Deus. E coloca pano quente na situação, ele alivia, acalma a situação, equilibra, traz paz à casa, não é aquela que tira, porque a mulher é o termômetro da família. Tem uma frase muito interessante: se mamãe não está bem, ninguém está bem. Quando a mamãe está bem, ainda que alguém não esteja bem, vai ficar bem, porque a mamãe traz um equilíbrio para casa. Ela traz uma paz, um consolo. Mas uma mulher desequilibrada também, ela desequilibra toda a família. E ainda que aquela família tenha tudo para dar certo, ela acaba não dando, porque falta aquela coluna que é a mulher. Não adianta, não foi dado ao homem, não foi dado a ninguém. É a mulher, a esposa, a mãe, que é essa coluna, que é esse alicerce, que vai manter essa família unida, equilibrada. Eu falo isso sempre porque eu vejo que o maior problema que nós vivemos hoje é que a própria mulher cristã não quer assumir o papel dado por Deus. Ela não está atuando. Ela tem agido de forma insensata. Ela não quer esse papel. A mulher cristã tem sido influenciada pela mulher mundana. A cabeça da mulher mundana é uma cabeça dirigida pelo mal. E a cabeça da mulher cristã tem que ser dirigida pelo Espírito Santo. Mas a mulher de hoje, a mulher cristã, tem sido influenciada pela mulher mundana. Tanto que muitas vezes você olha para a vida de muitos cristãos, você não vê a diferença. Os desajustes são muito grandes. E não há dúvida que a resposta nós encontramos nesse alicerce, nessa coluna que, na verdade, é a mulher, e ela não atua como coluna, como esse alicerce que foi determinado por Deus. Coloque a mão no coração e vamos falar com o Senhor agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, meu Salvador, eu oro por cada mãe, esposa, trabalhadora, a mulher que tem tantas funções e que precisa tanto do Senhor sustentando, renovando as forças, como está escrito aqui. O Senhor enche a existência de bens e renova a juventude como a águia. O Senhor renova. A sua palavra diz que o Senhor renova. E isso é forte para mim, porque eu posso ver que às vezes parece que é demais, não vai dar para passar. E vem o Senhor e renova. Vem o Senhor e renova. E vai renovando. Oh, meu Deus. Eu peço que o Senhor renove as forças dessa mulher. Que um espírito sensato, prudente, sábio,
domine a vida de cada uma. Que cada mulher cristã assuma essa posição de coluna, de alicerce, que direcione a família, que lute pela família, que entenda que ela tem um papel fundamental. Não é uma participaçãozinha, não, ela não é coadjuvante, ela tem um papel fundamental na solidez e na permanência dessa família. Então, meu Deus, que ela ame essa responsabilidade, que ela assuma essa responsabilidade, que ela se posicione como essa estrutura que o Senhor determinou que ela fosse. Dá a ela visão, dá mente para entender, dá poder, que ela consiga superar, que ela receba um espírito forte, determinado, que ela deixe o passado, que ela não fique ansiosa pelo amanhã, que ela viva o hoje, que ela plante todos os dias uma boa semente, que ela não tenha medo de nada, que ela se fortaleça no Senhor, que ela assuma essa posição forte, com sabedoria, que ela tenha um comportamento exemplar, que ela saiba cada dia que o que ela faz pesa mais do que o que ela fala, que o exemplo dela, o espírito que está nela, é o espírito da casa. A verdade é que o espírito da mulher é que toma toda a casa. A casa tem o espírito daquela mulher. Então que ela entenda, Senhor, que ela tem o poder de aliviar o ambiente, de pesar o ambiente. A presença dela é que determina o ambiente, que determina todas as coisas nessa família. A família dela sempre terá a cara dela. De alguma forma terá a cara dela. Terá algo dela. O jeito dela. A presença, o cheiro. A casa tem a cara dela. A família tem a cara dela. Eu oro, meu Deus, para que ela entenda o tamanho da responsabilidade dela. E que ela se posicione e atue com confiança, porque o Senhor não nos dá nada sem nos dar condições para realizar. Que essa mulher saia daqui mais consciente e com muito mais força para seguir em frente e se posicionar e lembrar que a casa dela tem a cara dela, o cheiro dela, a imagem dela, ainda que ela esteja acostumada com tudo, que ela não se esqueça que ela determina o ambiente, o ar, o espírito daquela casa é o dela. E se ela não gosta de algo, ela não pode procurar fora dela, ela tem que procurar nela. Então que ela tenha uma consciência da importância da vida dela. Porque ela pode até achar que o marido ou o filho pesa, mas a verdade é que o peso maior é o dela, é a presença dela, é o espírito dela, a energia. E eu oro para que ela tenha consciência disso, porque talvez ela ainda não tinha. Eu abençoo cada mulher nesse Dia das Mães, as que estão aqui, as que estão nos acompanhando. Peço poder, unção, um dia glorioso, mas não apenas esse dia, todos os dias da vida dela. E que ela entenda o papel importante que ela tem na construção não só da família dela, mas a família dela na sociedade. Obrigada por tudo, meu Deus, e eu as abençoo no nome de Jesus. Agora, e declaro um poder maior para seguir em frente, uma visão